A gente fala agora sobre a violência que assusta moradores, comerciantes, quem costuma frequentar o centro da cidade de São Paulo. Desde o ataque ao Bar Brahma, que ocorreu algumas semanas atrás, o policiamento foi reforçado, só que ainda assim a sensação de insegurança toma conta da região. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a Janaína Rueda, que é, assim, simplesmente uma das melhores chefes, já quero falar isso, de bate-pronto, Janaína. Uma das, assim, mais fantásticas chefes desse país e dona de um dos restaurantes mais tradicionais da cidade, a Casa do Porco, que é uma complicação para conseguir marcar o horário para comer, de tão lotado que é. Mas, além disso, Janaína, muito obrigada, hein, pela gentileza de dar uma entrevista aqui para a gente. Parabéns pela história que você construiu aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Que pena que o nosso assunto é controverso, né, para a gente falar de violência. Como é que vocês, responsáveis por um polo cultural gastronômico, como é que vocês estão reagindo quanto a isso para trazer segurança e essa sensação para os clientes, né, de, continuem frequentando os nossos espaços? Bom dia. Bom É dia. muito complicado a gente. Bom dia, estou bem feliz de estar aqui falando sobre esse assunto com vocês, porque realmente eu nasci aqui no centro de São Paulo, eu estou aqui há 48 anos, a gente sempre atuou muito forte no movimento da economia criativa, gastronômica, turística no centro de São Paulo. Eu, na adolescência, participei de movimentos sociais, movimento hip hop, Anhangabaú e tantos outros que aqui no centro de São Paulo aconteceram. É importante dizer que o centro de São Paulo, ele antes era um bairro bastante elitizado nos anos 50, né, nos anos 60, e depois ele começa a ter ser um grande centro de movimentos sociais. Sempre houve aí uma uma certa vulnerabilidade em relação ao centro de São Paulo, desde os anos 80, né, que eu frequentava bastante os arredores, mas sempre houve muitas soluções para esses assaltos, para essas demandas, né, de segurança pública, porque tinha aí, né, aquela época da correntinha, que as pessoas, né, não podiam andar com correntinhas de ouro que elas arrancavam. Depois teve um movimento de toca-fita, então você parava o carro, eles te pegavam, né, roubavam os toca-fitas, mas sempre isso foi muito bem controlado, né, e isso vai se pulverizando para o resto da cidade de São Paulo. O que acontece aqui no centro hoje é que, pós-pandemia, né, houve aí uma desigualdade social enorme, houve um desajuste mental também em relação às pessoas, em relação à Cracolândia também. Então, esse desajuste mental aumentou o número de usuários de droga, aumentou a desigualdade social, e isso fez com que tivesse esse aumento brutal na violência e os assaltos no centro de São Paulo. Há um diálogo muito forte com o poder público em relação a isso. Eu já me reuni com o prefeito, com o Ricardo Nunes, já me reuni com alguns secretários também, ainda não me reuni com o governo do estado de São Paulo, que precisa agir muito forte, né, com o policiamento aqui no centro de São Paulo, e eu sei que isso é um ajuste, né, que logo a gente, com uma eficácia melhor aí, né, e uma emergência muito forte em relação ao centro, a gente consegue consertar, como já consertamos em Uhum. outros momentos, né, dos Sim. anos 80, dos anos 90 e tudo mais. Janaína, eu tô lhe Antes ouvindo. Ah, perdão. Só... Desculpa, antes da pandemia, o centro de São Paulo estava muito mais seguro, realmente, né? Nós conseguíamos até andar com celulares na mão, fotografando o Terraço Itália, fotografando o próprio Copan. Então, eu recebo hoje, para você ter uma ideia, mais de 200 jornalistas estrangeiros que vêm à Casa do Porco para escrever sobre o centro de São Paulo, porque nós estamos aí figurando numa lista dos 50 melhores do mundo. Então, obviamente, esses jornalistas gastronômicos acabam vindo a São Paulo para poder escrever sobre as nossas casas. E me preocupa um pouco, né, não
não só em relação ao meu restaurante, mas de outros restaurantes, porque uma vez que nós, a Casa do Porco, recebemos essas pessoas, todos recebem, né? Essas pessoas e esses turistas do mundo todo. E se não tiver realmente um ajuste muito forte em relação à segurança pública, a gente vai perder notoriedade gastronômica mundo afora. A gente vai começar a perder posição, porque a gente não vai Claro. receber mais visitas. Mas óbvio que pior que isso, né, que é perder aí um posicionamento internacional, que isso pode ocorrer e pode estar perto de ocorrer, é realmente as pessoas serem assaltadas em frente a esses restaurantes, em Sim. frente a edifícios icônicos e tão turísticos como é São Paulo. Então, obviamente, a gente tá dialogando, tem muita gente, muitos empresários aqui no centro de São Paulo, que estão fazendo um movimento muito forte em relação a isso. Nós temos 2 ou 3 grupos, e a luta continua. A gente quer ver o centro de São Paulo como ele deve ser e como ele sempre deveria estar, seguro e que todos possam caminhar, porque é um dos centros mais bonitos do mundo, né. Pois é, Janaína, eu estou aqui te ouvindo e, ao mesmo tempo, né, rememorando todos esses espaços. É muito importante essa ressalva que você faz desse movimento de resistência mesmo, que locais como o seu fazem. Por quê? Quando você pensa assim, um local gastronômico para você ir na cidade de São Paulo, muita gente se engana e acha que é só você ir para a região dos Jardins, que é só você ir lá para outra região do Ibirapuera, ou você ir lá para os lados do Morumbi. Mas quem conhece de gastronomia sabe o que restaurantes como o de vocês, que é a Casa do Porco, fazem pelo centro da cidade de São Paulo, porque vocês obrigam as pessoas que são amantes da boa gastronomia de irem até o centro. Esse movimento vocês já colaboram. O que eu quero te perguntar é, da parte do poder público, da questão de policiamento, vocês sentem falta de ver, mas o que exatamente assim de concreto você avalia que poderia ser feito para melhorar essa condição da segurança pública no centro de São Paulo? Nós dialogamos bastante com a Prefeitura de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo colocou realmente muito mais policiamento de um mês para cá. Isso já veio melhorando bastante. E agora a ideia é que a gente converse, dialogue com o governo mesmo de São Paulo, para que haja aí uma integração entre a Polícia Militar e a Polícia Municipal, para que isso fique muito mais firme e que isso tenha consistência, porque não adianta você ter policiamento um dia e no outro dia ter uma gangue de bicicleteiros levando celulares das pessoas. Uhum. Aí outro dia tem policiamento e no outro dia aparece as gangues de bicicleteiros levando celulares. Porque na realidade, eu vou te falar, nós não temos violência no centro de São Paulo. Não existe assalto à mão armada, essa coisa aqui no centro sempre foi muito controlado, por alguma razão muito óbvia, assim, do movimento ser muito maior e ter um número de pessoas muito maior, e isso, nós, como não somos isolados, nós não sofremos com esse tipo de violência. O que nós sofremos são com furtos imediatos, né? Que são essas gangues de bicicleteiros que passam levando celulares, mas esse é o nosso maior problema hoje no centro de São Paulo, porque a Cracolândia em si há uma deficiência muito grande em relação à preservação da saúde mental das pessoas, né? E uma Uhum. colaboração também dos hospitais aí em relação a esses surtos psicóticos que as pessoas acabam usando, né, essa quantidade de drogas e viram zumbis. Mas essas pessoas, elas, obviamente, quando tem esse surto psicóticos, fazem furtos, obviamente, e são agressivas, como aconteceu no Bar Brahma, né? Que eu Aham. tenho todo o meu carinho, toda a minha solidariedade, porque são pessoas muito resilientes, são pessoas muito lutadoras por preservarem o patrimônio como o Bar Brahma, né? Então isso acaba acontecendo, mas isso não é o comum, tá? A maior reclamação que nós temos hoje no centro de São Paulo realmente são os furtos de celulares, que está Uhum. acontecendo também na Avenida Paulista, Sim, que também está totalmente. acontecendo na Avenida Santo Amaro, e que isso pulverizou
para toda São Paulo. Por isso que o governo de São Paulo hoje, junto com a prefeitura, tem que fazer uma ação coletiva e, obviamente, nós, empresários, também estamos nos disponibilizando de gastarmos 3, 4 vezes mais com a segurança pública, com seguranças mais especializados, né, em todo o entorno das nossas casas. E esse grupo de empresários, nós fizemos monitoramentos com câmeras também, né, para que a gente possa aí atuar fortemente com o poder público, porque o Mandorinha nunca faz verão, né? Então a gente fez essa união e somos Sim. apaixonados pelo centro de São Paulo, nós vamos continuar no centro de São Paulo e a gente vai lutar muito para que o centro de São Paulo volte a ficar como antes da pandemia. Isso Estamos vai aqui acontecer. torcendo. Estamos aqui torcendo por isso. Janaína Rueda, muito obrigada, dona do restaurante A Casa do Porco, aqui na região central de São Paulo. Muito obrigada e nós seguiremos acompanhando aqui os desdobramentos do centro e torcendo para que diminua o tamanho da criminalidade. Obrigada, Janaína. Obrigada a vocês. Nos ajudem muito com isso, porque quando vocês falam do problema, o problema se resolve. Obrigada. Muito bom, muito obrigada.